Bom dia, queridos, todos bem? Hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula de Biologia, EAD, revisando o que já vimos em sala da primeira lei de Mendel, que é o capítulo 1 do nosso livro de Biologia. Então, nós já vimos os experimentos que Mendel fez com as ervilhas, a questão de observar cor das sementes, cor das flores, tamanho das plantas, né? Tudo isso. Todas aquelas questões que nós vimos em sala. Depois, Mendel cria os termos geração parental, geração F1, geração F2, e observando essas ervilhas, os experimentos que ele fez com as ervilhas, ele cria termos que hoje nós usamos o termo dominante e recessivo. Dominante nós vamos representar por duas letras maiúsculas, aqui eu representei por azão. Recessivo por duas letras minúsculas, azinho, e o indivíduo heterozigoto vai ser o indivíduo que vai ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula, um alelo dominante e um alelo recessivo. Nós também vimos os conceitos de célula diploide e célula haploide. Célula diploide é as células que contêm a quantidade total do material genético daquela espécie, que são as células autossômicas, são as células que formam o corpo do indivíduo. As células haploides são os nossos gametas, que contêm metade da quantidade do material genético da espécie. Por quê? A metade do macho unida à metade da fêmea vai formar um zigoto com a quantidade total dos cromossomos daquela espécie. Observando agora os cromossomos, nós vimos que os cromossomos eles são homólogos, ou seja, eles têm formato semelhante, tamanho semelhante e sequência genética semelhante, que determinam as mesmas características. Os não homólogos, que aqui eu exemplifiquei como este vermelho e este verde, eles não apresentam essas características semelhantes. Locus gênico é a região do cromossomo onde estarão localizadas uma sequência genética que vai determinar uma determinada característica. Por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, como o sistema nervoso irá funcionar. Esses tipos de características, né? Vão estar em locos gênicos. Esses locos gênicos, eles são correspondentes em cromossomos homólogos. Em cromossomos não homólogos não acontece isso. Vimos também os termos de genótipo e fenótipo. Genótipo é a sequência genética que a gente vai representar pelo par de alelos. Aqui eu coloquei Vzinho. Fenótipo é aquilo que nós podemos ver. No caso das ervilhas de sementes verdes. Vimos também exemplos de dominância incompleta, que é o exemplo da flor maravilha, que apresenta 3 fenótipos. Flores vermelhas, flores cor-de-rosa e flores brancas. A flor cor-de-rosa, ela tem um genótipo intermediário, ou seja, ela apresenta um alelo para a cor vermelha e um alelo de cor branca. Então, o que acontece? Aqui só há a produção da metade do pigmento vermelho, por isso que a flor nasce rosa. O caso de dominância completa é justamente o caso das ervilhas de Mendel. O genótipo dominante e o heterozigoto vão apresentar um fenótipo e o genótipo recessivo apresenta o segundo fenótipo. Vimos também as regras de probabilidade, que foi aquelas que eu usei em sala. O exemplo das moedas. Nós temos a regra do ou e a regra do i. A regra do ou é quando um evento interfere no outro. Por exemplo, qual a probabilidade de em um cruzamento um casal ter um filho com olhos de cor verde ou azul? Então, um evento interfere no outro, porque estamos falando do mesmo cruzamento. Em sala, eu usei o exemplo do lançamento da moeda. Ou é cara ou é coroa. Na regra do i, um evento não interfere no outro. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? 2 filhos. O primeiro filho ter olhos verdes e o segundo filho ter olhos azuis. Ou seja,
a primeira descendência não interfere no resultado da segunda descendência. Então, este é o resumo de tudo que nós já vimos em sala.